Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Toques de Despertar. Hoje eu vou chamar a Fernanda para fazer uma grande entrada com cabelo novo, porque ela prometeu no episódio passado que iria mudar o cabelo. Então, todos veremos agora o novo cabelo da Fernanda. Bem-vinda, Fernanda, e seu cabelo novo. Olá! Entrei em grande estilo e tentando movimentar ele. Estou um pouquinho mais morena, voltando à raiz e ao natural do meu cabelo. E estou muito feliz, gostei bastante do resultado. Muito obrigada, Adri. Bem-vinda você também, todos que estão nos assistindo. Eu também gostei muito, ficou muito bacana esse contraste do teu cabelo com tua pele. Gostei mais. Muita gente já diria, como se fosse elogio, ficou mais jovem. No entanto, não necessariamente alguém precisa ficar mais jovem para ficar mais bonita, para ficar melhor, qualquer coisa. Então, exatamente. Não ficou mais precisa bonita. associar uma coisa a outra. Exatamente. Vamos acabar com esses preconceitos nos próprios elogios. E falando sobre isso, sobre essa questão de idade, sobre ser jovem, na semana passada a gente conversava sobre quais são os problemas que as mulheres mais relatam no consultório, que elas enfrentam na metade da vida, entre os 35 e os 50 anos. E você comentava que uma das grandes questões era a identidade, era o não se identificar mais com uma identidade que foi até então construída e que a gente usou para ser a nossa própria personalidade, ser a nossa referência do papel que a gente exerce no mundo. Como é que a mulher chega nesse questionamento? Essa identidade não me serve mais. Na verdade, ela chega num passo anterior, né? Ela chega confusa. Ela chega confusa em quem ela acredita que ela chega confusa com relação à família, ela chega confusa em relação aos relacionamentos e em relação à própria carreira. Aquilo que ela construiu até agora é como se tudo aquilo começasse a desmoronar e ela começa a perder a certeza de que, gente, aqui é o meu lugar, do tipo, isso me faz feliz? Ou isso me deixa pesada? Isso me deixa leve? Ou isso me traz realização? Isso me deixa preenchida ou isso ainda só e apenas tampa um buraco que eu não consegui ainda achar dentro de mim qual é essa origem? Que é essa falta, muitas vezes, da identidade. Quem é ela? Às vezes a gente acha que só chega nesse estágio quando começamos a sofrer. Começa a ficar muito pesado, a pessoa não consegue mais levantar da cama para ir trabalhar, aquele clássico. E a gente acha que é quando chega nesse ponto que tem algum problema. Mas, na verdade, não. Um incômodo, uma sensação de vazio, uma falta de propósito também são indicativos de que talvez exista alguma coisa para ser reformulada aí. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E é exatamente isso. A questão é que muitas vezes as mulheres deixam chegar nesse limite ou ultrapassar o limite, porque é a única forma que elas se permitem acessar e mergulhar mais profundamente nelas. Porque até por um mecanismo de proteção, de que eu não quero ter que mexer ou sair da minha zona de conforto, eu vou me ocupando de outras coisas, de qualquer coisa, mas eu não tenho que olhar para mim. Eu não tenho que tomar decisões. Então, chegar aos 40 anos, começar essa metade da vida, como, né, a gente vem abordando há algumas temporadas aqui, né, do nosso podcast, é tomar decisões. E o quanto tomar decisões é difícil, porque toda decisão implica numa consequência. Toda decisão implica em ganhar algo, em perder algo, porque é disso que se trata a vida, né? Tem aquela frase clássica que diz assim, tudo não terás. E realmente tudo a gente não vai ter. Mas eu preciso abrir espaço, largando algo, para poder abraçar um outro algo. E esse largar esse algo é que é muito difícil, que requer o quê? Autenticidade, requer o quê? Amor próprio, requer que você esteja muito conectada com quem você é, quais são os teus valores, o que tu queres daqui para frente, para que você possa tomar decisões. E nem todo mundo tem essa clareza. Por isso que é tão difícil. Sabe o que me parece? Que na medida em que não temos essa clareza, e aí fica tão mais difícil tomar decisões, começamos a empurrar com a barriga. Vamos empurrando as decisões com a barriga, vamos empurrando as situações com a barriga, para não precisar tomar uma decisão, para não precisar pagar o preço por essa decisão, até que aquilo se torna sustentável, vira uma doença, vira um problema
familiar, um problema grave de relacionamento. É isso que acontece? As pessoas vão empurrando com a barriga até onde dá? Sim, elas vão empurrando ainda mais, né? Vão empurrando com a barriga, chutando com o pé, sabe assim? Elas vão fazendo qualquer negócio para não ter que olhar para si mesmas e tomar decisões que possam levá-las para o mais. Porque se a gente parar para pensar, isso tem sim também um fundo sistêmico, né? De que se eu tenho no meu sistema familiar, por exemplo, né? Mulheres que não tiveram sucesso profissional, eu vou empurrar com a barriga comportamentos ou sustentar uma profissão, muitas vezes que eu não sou feliz, porque eu estou de forma inconsciente leal a uma dinâmica do meu sistema familiar, então eu não quero ter que tomar uma decisão diferente, porque se eu tomar uma decisão diferente, de algum ponto eu deixo de pertencer àquele sistema que sempre agiu daquela forma. Mas isso ainda é um comportamento infantil baseado numa dor conectada a uma cegueira, que repete por amor uma dor, quando na verdade a gente precisa sim mergulhar profundamente em nós para que a gente possa tomar decisões mais conscientes, carregando muitas vezes a culpa de ser diferente, a culpa de sair de um meio, a culpa de sair de uma zona de conforto que te fazia se identificar com algo que para você era familiar. Então, é porque eu sofro, então tá tudo bem porque todo mundo sofreu, então eu sou igual, sabe assim? Só que não, a gente é convidada dentro do nosso próprio movimento de vida, dentro do nosso próprio processo de evolução, a tomar decisões diferentes que nos levem ao crescimento. E crescer muitas vezes dói, porque essa é a realidade, né? Essa é a vida. A vida, para acontecer, eu tenho que vir para o real. Então, e o real muitas vezes é difícil. A gente vive aqui numa condição física que não é fácil. A gente leva puxada de tapete do universo, puxada de tapete dos outros, a gente tem que lidar com tudo isso. Então, crescer tem um preço, que é a tua liberdade emocional, mas também é a tua liberdade em se permitir fazer um pouquinho diferente daquilo que tu aprendeu como sendo correto. Sabe que às vezes eu fico com medo de falar da minha experiência, das pessoas imaginarem que eu sou a iluminadinha da estrela, que sempre teve certezas e tomou as decisões com certeza. Mas não, eu também passei por todas as questões de dúvidas e muitas das decisões que eu precisei tomar, eu não tive certeza. Tem algumas delas que até hoje eu não tenho certeza. Mesmo depois que elas já tenham acontecido e tenham se desenrolado, eu ainda não tenho certeza. Mas eu entendo, porque passei, o quanto é difícil tomar uma decisão sem ter certeza. A gente quer muito a certeza. Temos uma necessidade fisiológica, uma necessidade humana de segurança. Então, o conviver com essa insegurança, que é justamente uma peça importantíssima em um momento de transição, acaba fazendo com que nos percamos e paremos, paralisemos e não façamos nada. Então, agora tu chegou num ponto bem interessante, né? Na hora que a gente quer ter a certeza, a gente não está permitindo a experiência, porque eu já quero o resultado. Eu já quero, antes de dar o passo, ter o resultado. Então essa pessoa é para casar. Então eu vou. Então esse trabalho vai me dar o dinheiro que eu preciso. Então eu vou. Então sabe, qualquer coisa o ser humano busca muito essa certeza para poder dar o passo. E daí o que acontece? Como ele não sabe o resultado, ele trava. Aí ele perde a experiência. O quanto aquilo pode te trazer de riqueza. O quanto aquilo ali pode te trazer de transformação. A gente perde toda essa magia que pode te levar, a partir daquela experiência, a agregar um conhecimento, uma percepção sua que você não tinha, que vai te levar para onde você quer. Mas às vezes não vai ser daquele jeito, mas você perde, daí você trava, aí você não se experiencia e fica ali dentro daquela zona de conforto, super justificando, porque a gente é bom nisso, né? Super justificando por que eu tenho que ficar ali. E normalmente a justificativa é com base em quê? Não era para ser. Porque não era a pessoa. Porque aconteceu isso. Porque não é o momento. Cara, a gente tem uma lista surreal na nossa cabeça. Porque a gente justifica o motivo pelo qual eu tenho que ficar agarradinho ali naquela zona de conforto. Quando, na verdade, a vida está te empurrando, te empurrando. Então, quando chega uma doença, quando chega algo, entre aspas, inesperado, sabe assim? Nossa, não sei por que fulano terminou comigo do nada. Ou fulana terminou comigo do nada. Nossa, não sei por que eu fui demitida. Não é que tu não saiba, que tu não quis ver. Porque os sinais estavam ali. Os sinais sempre vêm. Você quer dizer que
para essas mulheres todas que você atende, que chegam com essa questão da identidade no consultório, a confusão de que se trata é essa, é não saber, essa identidade não serve mais para mim, mas eu ainda não tenho certeza de qual a outra identidade que serve. E aí, como é que faz? E aí? Porque para eu adquirir uma nova identidade, eu preciso largar a identidade que eu tinha. E muitas vezes largar a identidade que eu tinha é largar um trabalho, um local, me mudar, um relacionamento, uma identidade no sentido de quem eu apresento para o mundo. Eu sou uma diretora, sabe assim? Eu sou uma presidente, eu sou uma empresária, eu sou uma funcionária. O como você se identifica para o plano externo, o quanto você está identificado com a identificação que você tem no plano externo, não te permite ver a experiência e o momento de transição dessas experiências. E daí, como é que faz isso? Precisa de muito trabalho interno para que você possa dar um passinho de cada vez, se permitindo se experienciar de uma forma diferente, com segurança. Ou seja, você vai precisar encontrar essa segurança dentro de você. E muitas vezes isso é uma jornada interna que vai exigir de você algum tempo, mas que se você não iniciar, você vai perder tempo precioso da sua vida, porque se tem uma coisa que não volta, é o tempo. Isso nada mais é do que a gente procrastinar os nossos sonhos, procrastinar os nossos objetivos de vida. E justamente isso que você falou sobre dar pequenos passos é fundamental do ponto de vista do cérebro. O cérebro trabalha com recompensas. Para ele, quanto menor o esforço e mais rápida for a recompensa, melhor. Então, entre terminar um texto ou assistir uma série no Netflix, ele vai preferir assistir a série no Netflix, ainda que a recompensa futura pelo trabalho pudesse ser maior. Só que ele vai preferir ali. Então, essa forma de dar pequenos passos, estabelecer pequenas metas, é fundamental para que a gente consiga ter mais segurança. Mesmo que pareça ridículo, um primeiro passo é ridículo. Eu quero, sei lá, quero virar atriz. Primeiro passo, vou assistir uma atriz que eu admiro. É ridículo? Pode até parecer, mas é um primeiro passo. A partir desses primeiros passos, virão outros. É que a gente também está acostumado a querer tudo imediato. Eu vou buscar alguma coisa que vai me trazer um resultado imediato. E não. Às vezes os resultados vão sendo construídos ao longo de um tempo. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida é construído e como tudo na vida leva-se um tempo, é só a gente observar a natureza. Nós, seres humanos, podemos até termos ficado mais acelerados, né, em função da internet, onde tu compra alguma coisa hoje, amanhã tu já recebe pelo correio. Mas se tu volta para o teu natural, se tu volta para a natureza, tu vai ver que a árvore vai demorar o mesmo tempo para crescer hoje que levava 100, 200, 300, 400, 1 milhão de anos atrás. Vai levar o mesmo tempo, porque não mudou o tempo da natureza. Então, nós temos o nosso tempo biológico também para processar tudo que a gente precisa processar e para dar os passos que a gente precisa dar. A questão aqui é o quanto a gente está atento às nossas resistências. Quando a gente começa a procrastinar, é que a gente está em resistências, e dessas resistências criam o quê? Justificativas. A gente precisa estar atento a isso. Porque quando você está atento às resistências que você cria diante do novo que você precisa fazer, você começa a pegar o fio da meada no sentido de que aqui eu preciso dar um passinho. Por exemplo, se você tem problemas com finanças, vamos supor, né? Então você gasta demais e você sabe, nossa, eu preciso parar de gastar. Mas daí quando vê, você vai lá e gasta de novo. Qual que é a tua resistência que você tem de sentar e começar a fazer uma planilha dos teus gastos? É isso que a gente tem que começar a fazer. Fê, mas eu não consigo fazer uma planilha. Então, vamos começar diferente. Então, começa a anotar no celular que está sempre contigo o quanto tu gasta durante o dia. Pronto. Começa num mês. Eu começo a anotar o que eu gasto. Depois, no outro mês, talvez você comece a compatibilizar o que eu gasto com o que eu recebo. Opa, já tenho aqui um corpo melhor daquilo que eu preciso olhar. Às vezes a gente precisa realmente sim dar esse espaço, porque é o que vai construir um movimento efetivo dentro da sua vida, e não uma coisa tão atropelada que você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar. E tem outro ponto aí bem importante, que é a questão do eu não consigo fazer isso. Muitas vezes a gente coloca isso na nossa identidade também.
eu sou a pessoa que não sabe fazer planilhas. Então, eu não vou fazer planilhas. Isso não existe. A gente, obviamente, tem uma inclinação, algumas coisas, alguns talentos, mas não há nada que a gente não consiga aprender. Se você aprender e realmente não funcionar, aí ok, tenta de outra forma. Só que nessa transição da metade da vida, é o melhor momento para você reconfigurar algumas das suas crenças sobre si mesma. Um dia, uma hora dessa, a gente vai até aprofundar para falar sobre os arquétipos das deusas, que a fase da metade da vida é quando você tem a facilidade aumentada para pegar emprestado de outras deusas que não sejam o teu arquétipo, algumas características que sejam importantes para ti. Não é se transformar, mudar a tua personalidade, mas sim, se você tem um arquétipo de uma deusa mais submissa, pegar algumas características de uma deusa mais voluntariosa, uma deusa guerreira, por que não? E a fase da metade da vida propicia isso. Então, é o momento perfeito para deixar de lado essas impossibilidades que a gente acredita que tem e construir coisas. Por exemplo, fazer uma planilha de Excel. Quando eu fiz minha primeira planilha de Excel, eu achei maravilhoso, me senti poderosíssima, graças a uma planilha de Excel que eu achei que eu não iria conseguir fazer. E é isso mesmo, né? A gente vai colocando crenças dentro de nós de que eu não gosto, não sou assim, eu sou de outro jeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitas vezes são questões da tua personalidade, mas que também foram construídas a partir de algo que você aprendeu na sua infância. Então, desconstruir isso é desconstruir também toda uma limitação que você se impôs ao longo de uma vida inteira e que a gente vai precisar se expandir, se reconhecer, se admitir, né? Se ver nessa profundidade que, uau, tudo é possível. É possível. Pode ser que eu não consiga transformar 100%, né, um padrão. Não somos perfeitos, a gente está no processo, né? Mas só o fato de, ok, já estou olhando para isso, uau, já me dou conta disso, gente, se você soubesse o salto quântico que isso dá e o quanto isso nos engrandece, dependendo desse arquétipo de deuses que a gente traz dentro de nós, Jesus, isso te leva para o mais, isso te engrandece, isso te dá uma força, porque tu diz assim, ok, essa personalidade me trouxe até aqui, serviu até hoje, né, porque me trouxe até aqui do jeito que eu sou, só que daqui para frente não precisa mais ser esse arquétipo ou essa identidade, pode ser uma outra. E eu preciso pagar o preço para poder encarar essa outra e arriscar, porque a vida é isso, a gente precisa arriscar, gente, para poder crescer, para poder agir de um pouquinho de forma diferente, para poder viver a vida que você em algum momento sonhou, que talvez daquela forma, daquele jeito, daquele sonho não vai acontecer, mas pode acontecer de um outro jeito, de uma outra forma. Por que não? É estar aberta para isso, para essas possibilidades que a vida o tempo inteiro oferece. A gente é que se recusa a ver, gente. E é tão pouca coisa que a gente consegue controlar na vida que acaba se tornando maior perda de tempo esse negócio de, eu quero isso, desde que o resultado seja esse. Nos primeiros passos, não sai como planejado, já dá aquele piripaque, não tá dando certo. Às vezes é só outro caminho, né? Porque foi aquilo que tu falou, falta segurança, né? A pessoa busca uma segurança externa. Então, o passo que eu vou dar vai dar o resultado que eu quero, porque o querer está muito relacionado a esse ego, a esse externo, né? Agora, quando a gente se volta para dentro e eu tenho a segurança de que, cara, eu vou me experimentar, eu vou para a minha jornada. Se eu errar de novo, ok, errei, mas não é porque eu errei porque eu quis. Eu errei porque eu não sabia fazer diferente. Só que eu só vou aprender a fazer diferente se eu fizer daquela forma, e quando eu fizer, eu tiver a consciência de que eu estou fazendo e uau, às vezes naquela experiência tu tirar conta, tá, fiz do mesmo jeito, mas agora eu sei que pode ser feito de um jeito diferente. É se abrir para a experiência, então você dá um passo e dá outro passo e encontra essa confiança dentro de você, de que tá tudo certo seguir, tá tudo certo. Mas tem outra questão aí que para algumas mulheres é muito importante, é um grande sabotador, que é a reação das pessoas em volta, quando ela se propõe a mudar alguma coisa que para ela não está funcionando, mas para os outros todos está funcionando muito bem. Por que tu vai mudar? O que está acontecendo? O que tem de errado? Às vezes não é um errado, é só o que não serve mais. Como é que a gente faz para
lidar com essas desaprovações, desestímulos e até críticas das outras pessoas? Bom, daí isso eu já vou para uma questão bem sistêmica e profunda. Quando a gente realmente consegue largar a necessidade de ser amada e reconhecida pelo nosso pai e nossa mãe. Quando a gente tem esse buraco emocional dessa necessidade que de algum jeito a gente acredita ou de fato não foi reconhecida na nossa infância, a gente tende a projetar isso nas pessoas que estão à nossa volta. Então eu busco aprovação, busco reconhecimento daqueles que estão à minha volta como um processo de projeção daquilo que eu não recebi ou que eu não tive a aprovação do meu pai e da minha mãe. Então esse é um movimento muito profundo, reconheço que ele é, mas ele é essencial para que a gente possa dar passos de adulta, sabe? Que a gente possa crescer e dizer assim, ok, o pai e a mãe deram o que puderam, o melhor que puderam, chorei minha dor daquilo que não foi possível receber, e daqui para frente é comigo, é eu comigo. Eu preciso me reconhecer, eu preciso me validar, eu preciso me bastar, para que quando eu vá para o mundo eu vá mais inteira e não dependente de uma aprovação, de um reconhecimento do outro por aquilo que o outro muitas vezes não está nem aí para você. Normalmente não está. E não é por falta de respeito, é porque ele tem as questões dele também para cuidar. Ele também tem a vida dele para resolver, ele também tem as questões dele para poder crescer. Então não é, às vezes, por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de amor. É porque tem outras questões ali. E a gente precisa aprender a se bastar. Então, sair dessa questão infantil, dessas dores infantis, nos permite dar passos mais conscientes e confiantes na nossa própria vida, no quesito de criar uma nova identidade mais condizente com o movimento da tua alma, sabe, gente? É muito legal quando a gente enxerga, eu pelo menos, né, quando eu enxergo essas mulheres que chegam no meu consultório confusas, porque a cabeça, ela busca certeza. Não, mas tá tudo certo. Como que eu estou vazia por dentro? Entende que entra nessa desconexão? Por isso que gera confusão? Porque o que está sendo movimentado é a alma que já não tem mais por onde crescer. Ali, naquela formatação, naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela situação, não tem mais o que ela crescer. Entende que a alma busca pelo mais e a nossa mente é que nos prende, então, no mesmo, por uma necessidade infantil de segurança, mas a alma quer ir para mais. Então, é entrar em reconhecimento dessa alma, sabe? Em reconhecer a verdade desse movimento de que, uau, aqui não serve mais porque eu não estou mais crescendo, não tem mais o que tirar, aí começa a ter conflito, aí começa a ter dor, aí começa a ter sofrimento, aí começa a ter apego, que te leva para o menos. O que eu percebo hoje é que a maioria das pessoas está buscando um propósito. Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer pelo mundo e pelos outros? Qual vai ser o meu legado? No entanto, não tem como a gente acessar o nosso propósito, a gente descobrir, se quer descobrir qual é o nosso propósito, quando a gente não conhece a nossa própria identidade. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer para preencher a minha alma se eu não sei nem o que eu carrego na minha alma de verdade? Eu diria que o grande propósito do ser humano é ser o seu próprio propósito. Se tu te coloca como propósito se autoconhecer, quanto mais tu te resolve, mais tu te entrega para o mundo e mais tu oferece para o mundo. Porque uma pessoa que não tem o propósito nem de se autoconhecer, nem de se autoentender, o que ela vai entregar para o mundo? O que ela vai fazer para o mundo? Não, ela vai fazer uns trabalhos bacanas e tal, vai ajudar as pessoas, mas muitas vezes não vai se preencher, porque a coisa mais alegre, né, o que te deixa mais feliz é quando tu entrega o teu melhor, quando tu começou a escrever teus textos. Olha o quanto tu ficou feliz quando uma amiga ou quando as pessoas liam e diziam assim, nossa, esse texto me ajudou. Uau! Percebe que esse texto que ajudou outra pessoa só veio do teu propósito interno de se autoconhecer, de se autocurar e de superar os teus limites e as tuas crenças que te limitavam a não aparecer? Então, o teu propósito do mundo aparece dessa forma quando você se coloca como um propósito de autodescoberta. Entende o que eu quero falar? Faz sentido? E faz tanto sentido que eu lembrei de um texto que eu li e que me inspirou sobre a gente só conseguir dar o nosso melhor quando a gente antes está abastecida do melhor. A gente só consegue oferecer o que temos dentro de nós quando a nossa xícara está cheia. Era exatamente esse, o texto era em inglês, mas era exatamente essa a metáfora que ela usava. Só quando a nossa xícara está cheia, conseguimos servir aos outros. É isso, né? Então, eu acredito que antes de tu querer ter um propósito para o mundo,
seja você o seu maior propósito, sabe? Se autoconhecer, destravar as suas limitações, entender quem você é, ser mais amorosa com você, porque olha só, o mundo precisa tanto de amor, né? Tanto de acolhimento, mas como que eu vou ser amorosa ou acolhedora com outra pessoa se eu não consigo nem ser comigo? Sabe? Que ilusão é essa? Né? Então, antes de eu ter um propósito de ajudar o outro, que tal se eu ter um propósito de se ajudar? Sabe assim? Pô, onde é que eu tô? Olha só onde é que eu tô me enfiando, onde é que eu tô me colocando. É isso que tu vai deixar, essa inspiração para outras pessoas, porque a gente não tem que ajudar as pessoas. Quer dizer, a gente tem que ajudar, eu não estou falando de uma forma, né, totalmente negacionista, não é isso. Eu estou falando que eu não posso ajudar alguém que não quer se ajudar. É nesse sentido. Porque se eu ajudo alguém que não quer, eu estou criando uma forma de dependência ou codependência. Agora, se eu realmente quero ajudar, não é fazendo pelo outro, mas é fazendo por mim, para que eu me transborde e inspire o outro. É muito mais rico. Porque daí eu respeito o tempo do outro, o movimento do outro, tudo do outro, e eu estou ali como inspiração. Então, vamos trabalhar nas nossas identidades para alterar o que for preciso, reconfigurar o que for preciso, reformular, transformar, por que não? Para que nos tornemos inspirações para nós, em primeiro lugar, e para as pessoas que estão à nossa volta. Se você concorda com a gente e quer ser inspiração também para outras pessoas, escreve aqui nos comentários o que você precisa reformular na sua vida, qual é a parte da sua identidade que você precisa largar. Escreve para a gente que a gente vai adorar saber. E Fer, muito obrigada pela sua participação. Adorei o cabelo mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Esperem vocês na próxima podcast. Quem sabe a Adriana também terá novidades do seu cabelo. E no próximo eu não garanto. Preciso Mas em garantir a vaga algum. no cabeleireiro. Em algum vai ter. Pode deixar também, que eu também já estou super afim de reformular essa parte da minha identidade também. É isso aí. Um beijo, Adri. Um beijo para todos vocês.